Este programa é livre para todos os públicos. Quem como Deus? Boa tarde. Então, chegamos ao momento das perguntas e respostas. Vou lembrar que quem quiser mandar as perguntas para mim, amanhã vai ter outro momento de perguntas e respostas. Tem que mandar para o Instagram do Danilo Gesualdo e depois o Danilo vai dedicar mais algum tempo lendo todo mundo, que é um montão de perguntas, e vai selecionar as perguntas que saem mais vezes e eu vou tentar responder. Então, antes de começar, duas pequenas coisas. Uma, dizer que a pregação que eu fiz ontem na missa sobre os sinais dos tempos e a vinda de Jesus, e a pregação de hoje de manhã sobre o tema do reino de Cristo e da era de paz que vem depois da derrota do anticristo, nos ajudarão, se vocês pensarem bem, a rezar o Pai Nosso de um modo um pouquinho mais consciente. Porque todas as vezes que você reza o Pai Nosso, você diz: venha a nós o vosso, e também seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como no céu. Então, essa palavra e essas petições se vão realizar de uma maneira muito forte nessa era de paz. O reino de Jesus vai vir e a vontade de Deus, que é feita de um modo perfeito no céu, vai ser vivida de um modo muito fiel na terra. Não vai ser perfeito, mas vai ser muito fiel. Segundo pedido, tem um bispo que eu tive a graça de conhecer, um bispo do Brasil, que Deus quis chamar a si há pouco tempo, agora na pandemia do Covid, que penso que muitos de vocês conhecem, que é o Dom Henrique Soares da Costa. Aqui uma foto. Um homem verdadeiramente de Deus, tem muitas pregações dele na internet, vale a pena. Eu queria rezar com vocês um Pai Nosso, pedindo ao nosso bom Deus que nos dê a graça da sua beatificação e canonização. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então vamos começar com as perguntas. Temos mais de 10 perguntas. Danilo. Vamos lá. Para aqueles que ainda querem mandar perguntas para o dia de amanhã, é só você mandar no meu Instagram, @Danilo_Gesualdo. Já tem uma caixinha aberta para o dia de amanhã, ok? Primeira pergunta, Padre Duarte. Meu marido vive em adultério. Não muda. Já tentamos muitas vezes retomar o nosso matrimônio. Até que ponto suportar o adultério dele? Então, é uma boa pergunta que não tem uma resposta fácil. Eu diria... Então, o que ensina a igreja? A igreja ensina que o vínculo do matrimônio, o vínculo matrimonial, que se constitui no sacramento e na união dos esposos, entre dois batizados,
é um vínculo que só se dissolve com a morte. É indissolúvel. Padre, mas numa situação de adultério, como ficam as coisas? O que ensina a igreja é que quando surge um motivo grave que torna impossível a coabitação dos esposos, o que significa um motivo grave? Por exemplo, o adultério, ou por exemplo, a violência, os maus tratos graves, né? A igreja ensina que é lícito aos esposos a separação, a não obrigação à convivência. Ou seja, os esposos continuando casados deixam de estar obrigados a viver juntos. Mas a igreja diz que isto é por graves motivos e exige também, não é uma coisa que eu posso... É delicado, porque tem momentos, em todo casamento tem discussão e tem alguns conflitos mais graves, né? E pode surgir a tentação de cabeça quente de pensar que eu posso abandonar o meu lar. É um erro, é um erro. Isso são casos graves e a igreja exige também, ou pede, tem um processo canônico para determinar se os esposos podem viver, se é lícito a separação. Tecnicamente se chama a separação do leito conjugal. Mas a mesma igreja diz, se você pegar o catecismo, que o ideal seria que o esposo ou a esposa que foi vítima de uma injustiça, ou de adultério, ou de maus tratos, que perdoe ao outro cônjuge e que retome a convivência. Ou seja, ainda que exista o direito, depois do adultério, de você pedir a separação da convivência com o marido, não é divórcio, você continua casada com ele, mas não está obrigada a viver com ele. A igreja diz que o ideal é o perdão. A igreja é isso que mais deseja, é a reconciliação. Então a pergunta é: o meu marido vive em adultério, já tentamos, não muda, já tentamos muitas vezes retomar, até que ponto suportar o adultério? Primeira coisa que eu diria: parabéns por tentar muitas vezes, parabéns por lutar pelo seu casamento, porque isso agrada muito a Deus. Mas não significa que você tem que continuar a passar esse martírio indefinidamente. Você pode, eu diria que se você vê que não há esperança de conversão com as suas tentativas atuais e que você não consegue mais viver com ele, então é melhor a separação. Mas eu diria que mesmo nesse caso, você continue lutando pelo seu casamento com outras armas. Não com as palavras, mas com a oração, com a penitência. E vou contar uma história breve. Tem uma senhora de Lisboa que já morreu, que se está preparando o processo de beatificação. Eu conheço a história bastante bem, não é muito conhecida em Portugal. E então, essa senhora o seu marido tinha uma vida muito depravada. E ela sofria muito, era uma senhora pobre. E ela começou acordando todas as noites para rezar e oferecer penitências pela conversão do marido. E esse tempo de oração e de penitência pela conversão do marido durou alguns anos na vida dela. Mas chegou o dia em que o marido se converteu e tudo se resolveu. E o mais bonito vem agora a seguir.
Jesus começou aparecendo para ela depois disso e perguntou se ela queria continuar a fazer oração e penitência, não já pela conversão do marido, mas pela conversão de todos os pecadores, como pediu aos pastorinhos de Fátima. E ela aceitou e se tornou uma alma penitente, uma alma de muita oração e penitência. Então veja a força da oração e da penitência. Converteu o marido e depois Jesus lhe apareceu e pediu: não pare, se você quiser pode continuar a ajudar muita gente através disso. E por isso temos armas, às vezes com palavras não conseguimos mudar ninguém, mas falar menos e rezar mais. Gritar menos ou não gritar e sacrificar-nos mais, para que Deus toque o coração dos nossos familiares, amigos, nosso esposo ou da nossa esposa. Ok. Padre Duarte, das centenas de casos de exorcismos que o senhor já fez, qual o caso que mais lhe marcou e por quê? Então, eu eu fui nomeado exorcista em 2008. Em 2005 fui ordenado sacerdote. De 2005 a 2008 tive alguns casos de exorcismo, mas o bispo sempre me dava uma autorização só para acompanhar aquele caso. Às vezes vinham pessoas na confissão, normalmente, e que também abriam o coração e diziam: padre, acontecem coisas estranhas em minha casa ou comigo. E então eu dizia: agora vamos terminar a confissão, mas depois da confissão eu vou dar uma bênção de libertação para você. E às vezes, não em todos os casos, surgiam manifestações e casos de pessoas que precisavam de exorcismos. Então eu chamava o meu bispo, dava conhecimento a ele e ele me dava autorização para atender esses casos. Isso foi de 2005 a 2008, os 3 primeiros anos de sacerdote. Pois em 2008 o meu bispo já me nomeou exorcista estável. E de 2008 até hoje eu já atendi cerca de 440 casos de exorcismo. Tem casos que demoram, eu recebo as pessoas uma vez por mês, cada caso que eu estou acompanhando. Tem casos que se resolvem rápido, tem casos que duram alguns anos se resolvendo. Qual foi o caso que me marcou mais? É difícil dizer, não me vem nenhum em particular. Os casos são todos bastante parecidos. São, em geral, pessoas católicas, pouco praticantes, não vai muito na missa, não se confessa nunca, que são vítimas de um malefício, de uma bruxaria, normalmente por inveja ou por vingança. Então os casos são todos muito parecidos e o demônio ataca as pessoas de um modo que vai tornando a vida delas impossível. Em vários casos, pessoas tiveram algumas tentativas de suicídio, porque a vida se torna um inferno com todos os ataques diabólicos. Então, quando chega o dia da libertação e a pessoa não precisa mais de exorcismos, é sempre um momento de uma alegria muito intensa, de emoções muito fortes, porque é um caminho muito duro, o caminho da libertação, e que depende bastante também da pessoa, da sua conversão. Vou contar um caso que eu penso que já contei uma vez aqui. Tenho um ou outro caso. Tem um caso de uma jovem que era desenhadora de moda, trabalhava para essas empresas grandes de vestidos, que católica, pouco praticante,
que pensava que era muito praticante, que ela dizia, mas eu ia na missa do Natal, eu às vezes rezava, mas que se começou envolvendo em muita coisa da nova era. Pouco a pouco, ela morava no Porto, que é a segunda cidade maior de Portugal. E então, começaram, passado alguns anos, ela se envolveu em quase tudo. Ela me contou os nomes de todos os lugares onde andou, e a lista é longa. E ela escreveu um livro que você penso que pode encontrar na internet. Jesus de Nazaré me resgatou, foi o livro que ela escreveu. Se chama Aldina Cardial. Agora está casada e tem uma filha já. E então, ela passou um momento muito duro, teve mesmo no fundo, e depois alguém a ajudou a chegar até mim e começou o caminho da libertação. Foram precisos alguns anos de exorcismos, hoje está bem, e se transformou em uma grande apóstola da misericórdia de Jesus. Ela agora vai em grupo de oração, em paróquias, partilhar como Jesus a salvou e advertir os jovens dos perigos da nova era, porque essa foi, digamos, a porta de entrada do inimigo. Ela se foi envolvendo com coisas que pareciam boas, anjos de luz, não sei o que, e foi se envolvendo, e acabou muito mal. E depois que enxergou a verdade, nunca mais se calou, e agora, como digo, é uma grande apóstola de Jesus. Esse foi um caso forte, famoso, e em Portugal, como eu digo, tem muitas paróquias, grupos de oração que convidam ela para dar o testemunho. Teve outro também que me lembro, foi o único que eu tive desses. Tive uma vez um jovem que era satanista, e que estava numa seita satânica não muito grande, cerca de 30 elementos, todos bastante jovens, 30 anos e menos de 30 anos. Ele entrou na seita, eu penso que um pouco por causa dos amigos e do grupo dos amigos. Era um jovem que vestia tudo preto, gostava de música bem pesada, cabelos longos, mas eu creio que ele nunca teve muita maldade dentro do coração dele, porque nos rituais satânicos que ele fazia, ele ficava sempre um pouco desconfortável com tudo que se estava fazendo, com as invocações, com as intenções malévolas. E chegou um momento em que ele deu uma espécie de chega. Não quero mais andar com esta turma, porque a coisa é pesada. No fundo, a voz de Deus que fala no nosso coração, na nossa consciência. Então, ele saiu da seita satânica. Depois dele sair da seita satânica, o demônio começou atacando ele. Antes não. Antes o demônio ajudava ele, dava coisas boas para ele. Mas a partir do dia em que ele disse, eu não vou mais, eu não quero mais, começou tendo problemas. Providência de Deus, tinha um amigo dele, que era vizinho dele, que me conhecia. Então, me contatou e trouxe esse jovem até mim, e rezamos os exorcismos. Não foram precisos muitos exorcismos, talvez uns 3 exorcismos, e o jovem ficou liberto e começou uma vida nova. Um satanista. Jesus quer todos os corações, não quer quase todos. Jesus quer todos os corações, não há casos perdidos para Deus. Você às vezes pode ver gente, mas esse não tem jeito. Tem jeito. Tem jeito. Vamos dobrar o joelho e rezar. Não há casos perdidos para Deus.
Padre Duarte, de tempos em tempos, o assunto sobre OVNIs e extraterrestres surge nas mídias e nos meios de comunicação. Qual é a relação da nova era com tudo isso? Então, eu vou falar. A nova era fala bastante dos extraterrestres, porque a nova era tem toda essa questão da invocação das forças astrais e da conexão com outras entidades, os mestres espirituais, os guias. E, portanto, dentro do mundo da nova era, se fala bastante também da tema dos extraterrestres e dos OVNIs. E tudo na nova era, não só isso, mas tudo na nova era é um grande engano do demônio. Tudo na nova era é um grande engano do demônio. Isso significa que não existem extraterrestres? Depois, e isso não é bem a nova era, a gente vê programa de televisão e vê que tem filme, que tem documentário, que tem coisa no canal de história sobre supostas piloto de avião que vê um OVNI e filma, fotografa um OVNI e tudo isso. Isso eu aconselho extrema prudência, porque eu penso que é uma campanha de propaganda dos serviços secretos dos Estados Unidos, da CIA. Todos os serviços secretos fazem isso, não é só os Estados Unidos. E eles às vezes dizem, agora nós vamos desclassificar aqui o nosso arquivo secreto de 1950. Então, fazem um documentário sobre isso e põem um montão de supostas fotografias de OVNIs e contatos e etc. E eu penso que isso faz parte, como outras coisas que estão acontecendo hoje no mundo, de um grande engano que vai preparar o caminho para a chegada do anticristo. E por isso eu digo, prudência, cuidado, porque as pessoas que estão contando isso para você, se você for ver a história, já mentiram muitas vezes. Depois, na Sagrada Escritura, e é o argumento mais forte, Deus nunca falou de OVNIs nem de extraterrestres. Tem alguns teólogos que dizem, mas isso não prova que não existem. É verdade, mas eu fico sempre, mais que seja uma coisa de bom senso. Quantos bilhões, trilhões de seres vivos existem na Terra? Não sei. Quantos existem inteligentes, criados à imagem e semelhança de Deus? E nós pensamos que se existe vida no outro planeta, tem que ter 2 olhos e ser inteligente. É um pouco ingênuo, na minha opinião. Essa é uma opinião pessoal. Mas que é um fato Deus não nos revelou a existência de outros seres pessoais, ou seja, inteligentes e livres, a não ser os homens e os anjos, e os santos anjos. Padre Duarte, qual a relação da Agenda 2030 da ONU com os finais dos tempos? São temas grandes, mas eu já tenho algumas pregações sobre o tema da nova era, sobre a nova ordem mundial, em que eu ofereço bibliografia para quem quiser aprofundar. Muita gente pensa, padre, mas isso é teoria da conspiração. O problema é que não é.
e você pode consultar as fontes. Tem um padre argentino que se dedicou bastante a desmascarar esses planos perversos das Nações Unidas, que se chama Monsenhor Cláudio Sanahúja, que tem vários livros. Tem outro, também Monsenhor da Bélgica, que morreu recentemente, Monsenhor Michel Schoyens, foi delegado do Papa João Paulo II às Nações Unidas. Tem um montão de livros, um montão de artigos desmascarando as intenções dos programas das Nações Unidas. Tem um padre espanhol chamado Manuel Guerra. Tem muita literatura de autores católicos de confiança que estudaram a fundo as questões e que desmascaram. Então, a Agenda 2030 é todo um programa no fundo, de implementação do governo único mundial. Como faz sempre algumas fações políticas, sempre com uma linguagem muito bonita. Fala de sustentabilidade, de economia verde, de igualdade de gênero. Mas essas palavras bonitas mascaram intenções perversas. Palavras bonitas, agenda bonita para mascarar intenções perversas. E isso não começou ontem, isso tem muitas décadas. É um processo lento que se tem acelerado nos últimos tempos. E mesmo a pandemia e as coisas que aconteceram durante a pandemia fazem parte desta agenda. É triste. O mal está muito bem organizado. Infelizmente, os soldados do inimigo do príncipe desse mundo, têm lugares de máxima responsabilidade. E pouco a pouco, como eu digo, vão transformando a cultura, a maneira de pensar, de viver das pessoas, para aceitarem um governo mundial e um líder mundial que será o anticristo, que será não só um líder político, mas também um líder religioso. E por isso, a única maneira de combater isso é estudar um pouco para perceber o que está em jogo. Eu fiz, quando foi a pandemia, infelizmente, o YouTube começou censurando muitas coisas, muitos conteúdos. Então eu fiz um canal no Telegram e então tenho postado muita coisa muito interessante, muitos fatos que a maior parte das pessoas desconhecem e que normalmente as mídias não passam, mas que são muito importantes para perceber o que está acontecendo no mundo. Não é um canal só em português, tem várias línguas, mas se você quiser estudar essas questões, pode também pegar isso. E, portanto, a Agenda 2030, no fundo, faz parte de um plano bem maior que tem como objetivo instaurar o governo único mundial, a religião única mundial e abrir o caminho para a chegada do anticristo. Assim como esta Agenda 2030, é muito falado sobre a questão do reset econômico mundial. O senhor acredita que pode realmente haver esse tipo de reset econômico mundial? Como se daria e qual seria a finalidade desse reset? Então, também já preguei algumas vezes sobre isso. Instaurar um governo mundial e controlar toda a população do mundo é uma tarefa difícil do ponto de vista prático. Mas hoje, com o avanço da tecnologia,
internet, 5G, começou a ser possível, do ponto de vista técnico, fazer uma monitorização de todo mundo em tempo real. E isso é um instrumento muito interessante para os promotores da nova ordem mundial. Segundo ponto, o dinheiro, as notas e as moedas físicas que nós usamos são um problema para saber exatamente o que estão fazendo as pessoas e sobretudo, para controlar as pessoas. E então está em movimento à escala global a implementação das chamadas moedas digitais emitidas pelo Banco Central. Nós já temos Bitcoin e outras moedas digitais, mas essas moedas não são dependentes do governo. Então os globalistas não gostam dos Bitcoins, porque ninguém controla. E por isso está surgindo, na China já começou o Yuan digital, nos Estados Unidos está para sair o dólar digital. E a médio prazo eles querem remover as notas e as moedas. Eles querem só a moeda digital. E não escondem, você pode ler isso. Tem um banco na Suíça muito importante, que é o banco que empresta dinheiro para os outros bancos. E eles já disseram expressamente, as notas e as moedas são um problema para nós. Ontem saiu uma notícia, eu penso que do Fundo Monetário Internacional, dizendo que se devia fazer a ligação entre a identidade digital e as moedas digitais. Ou seja, vão forçar você a ter uma carteira digital no seu celular e não vai haver mais notas e moedas. E você vai ter a sua carteira digital ligada à sua identidade digital. E depois, como essa moeda, como esse real digital é emitido pelo Banco do Brasil, o Banco do Brasil, o Estado, pode controlar você muito facilmente. Quem manda na sua carteira, manda em você. E depois, pouco a pouco, se vai implementando aquilo que já existe na China, que é o chamado sistema do crédito social. Não sei se você já ouviu falar, mas pode procurar na internet, tem várias pessoas alertando para isso. O sistema do crédito social é, se você no Facebook falar mal, não sei, dos LGBT, você multa na sua carteira digital. Se você pôs gasolina e fez poluição, já não pode comprar mais gasolina. O Estado controla você através da carteira digital, através da identidade digital. Já está chegando, não é uma hipótese. Não é uma hipótese, se está implementando. É só uma questão de tempo, mas como é uma coisa tecnicamente difícil, demora tempo a implementar. E por isso, às vezes, nas pregações eu digo, quando você tiver que escolher entre estar no sistema e seguir Jesus de Nazaré, porque essa escolha vai chegar, como vai ser? Que escolha você vai fazer? Quando houver fome e o Estado disser, eu dou R$1.000 para você cada semana, mas você tem que ter a carteira digital e a identidade digital. E se falar mal de não sei o que, você... Então essa escolha está chegando, eu não estou dizendo que é já a marca da besta, mas nós vemos a tendência, isso é o precedente que vai abrindo o caminho para um sistema de controle mundial.
Então, a queda da economia, eu não respondi. Tudo o que estamos vendo no mundo, os lockdowns do Covid, a guerra na Ucrânia. A Ucrânia e a Rússia são os 2 maiores produtores do mundo de fertilizantes agrícolas. São 2 dos maiores produtores do mundo de trigo para fazer pão. Gás natural na Rússia, petróleo, lockdowns do Covid. Tudo isso causou um dano, está causando um dano permanente à economia, que na minha opinião é intencional. Eles querem derrubar a economia, eles querem derrubar a classe média. Por quê? Porque querem fazer todo mundo dependente do Estado. Então esse é o plano e infelizmente nós vemos o plano avançando. Eu consulto alguns sítios na internet de analistas econômicos que não têm nenhuma conotação religiosa. São simplesmente analistas financeiros. E hoje tem muitos, muito importantes que dizem que vai estourar. Vai estourar. Padre Duarte, uma enfermidade, seja ela física, psicológica, ela pode ter uma raiz espiritual? E como discernir se sim ou não? Sim, pode. Então, eu vou já dar 4 causas distintas. Uma enfermidade pode ter uma causa natural. Dentro da causa natural, podemos ter uma causa, uma bactéria, um vírus, um câncer, uma explicação muito, digamos, evidente do ponto de vista clínico. Às vezes tem também pessoas, e eu recebo algumas nos exorcismos, que têm, digamos assim, traumas psicológicos que se manifestam fisicamente. E por isso, nos acampamentos de cura e libertação, nós rezamos muitas vezes por cura interior. E é muito importante, e tem muitos casos que depois da cura interior, do perdão, ou da vitória sobre aquele trauma, sobre aquele medo, vem também uma cura física. Isso é verdade, acontece. Estamos sempre no plano natural, ou seja, tem uma causa natural. Tem às vezes doenças que o demônio pode causar. No Evangelho temos 2 exemplos. Temos aquela mulher encurvada, que não se conseguia levantar. Jesus liberta ela e diz expressamente a essa mulher que o demônio ligou há 18 anos, né, e cura ela no sábado, se não me engano. Então, naquele caso é muito claro, porque Jesus diz expressamente. Ela não estava possessa, propriamente, não tinha manifestações, mas aquela doença tinha uma causa diabólica. E Jesus, no fundo, expulsando o demônio, curou. Tem também doença que tem causa moral, e nesse sentido é espiritual, ou seja, tem casos em que um pecado meu causa uma doença. Pode ser imediatamente, pode ser mais à frente. E aí tem o exemplo lá no Evangelho de São João daquele paralítico da piscina da probática, que queria entrar na água, mas não tinha ninguém. E Jesus cura ele e depois encontra ele mais tarde e diz expressamente: vai, não tornes a pecar, para que não te suceda nada de pior. Ou seja, Jesus naquele caso disse, a sua paralisia estava ligada com o seu pecado. E portanto, isso às vezes um ato sincero de contrição, uma boa confissão, pode também causar
uma cura física, uma cura de uma doença. Ok. Padre Duarte, florais, óleos essenciais, homeopatia, existem riscos que nos podem atingir espiritualmente? Certo. Então, 10 anos atrás, eu publiquei cá na Canção Nova um pequenino livro que ainda é útil hoje. Demônio, exorcismo e oração de libertação em 40 questões. E em que eu explico estas perguntas mais básicas ligadas a coisas supersticiosas. Infelizmente, o demônio é como uma geladaria. Tem sabores de gelados para todos os gostos. E ele nos pega muito por aí. Tem coisas que não parecem mal, mas depois você vai entrando nessa estrada e pouco a pouco vai abrindo o seu coração e se vai contaminando para coisas cada vez maiores. Os florais, os cheiros, os incensos, se você usasse só pelo cheiro ou só pela sua eficácia natural, não tem pecado. Mas o problema é que você compra e na caixinha diz: esse floral é bom para a limpeza da minha casa espiritual, é contra o mal olhado. Então, aí já entra a superstição, porque você acredita que aquilo tem uma força espiritual, e você está pondo sua confiança nessa força espiritual, e essa força espiritual não vem de Jesus de Nazaré, não vem dos sacramentos que ele instituiu na Santa Igreja, não vem dos sacramentais que a Igreja nos oferece, vem da concorrência, são energias. Padre, são boas energias, não são boas energias, infelizmente. E eu vejo que com facilidade as pessoas vão brincando com coisas, isso não é muito mal, é só um cheirinho, ou usa a pulseira. Às vezes eu vejo na missa, as pessoas vêm fazer a comunhão e traz no pescoço aquela bolinha do olho turco, não sei se tem no Brasil, tem? Católico, vai na missa, vai comungar com o olho turco pendurado no pulso, com o corno pendurado no pescoço, com as figas em ouro no pescoço. Está sempre acontecendo. Por quê? Porque essa mentalidade supersticiosa contamina com muita facilidade. As pessoas pensam que é para dar sorte, para evitar, mas não é um sacramental. Você não vê nenhum sacerdote com o olho turco, ou com as figas, ou com a ferradura no carro, ou com os florais. Cuidado, cuidado. E se você pôs essa confiança estúpida nessas coisas, você peca. Você, no fundo, está cometendo um certo adultério com Jesus. Jesus, quem me protege contra o mal olhado é o olho turco. Não é o olho turco. Então, cuidado, cuidado, cuidado. Entrou muito, mesmo em círculos católicos e cristãos. As superstições da nova era estão por todo lado. Padre Duarte, aqui no Brasil, há pessoas e até perfis na internet que insistem em dizer que a festa de Halloween, como ela nasceu de uma festa católica e se corrompeu com o passar do tempo, eles afirmam ainda que não existe problemas de um católico participar dessas festas, se vestirem tipicamente. Qual é a sua opinião sobre esta realidade do Halloween? Então, eu já preguei sobre o Halloween em algumas ocasiões, quem quiser pode ver os vídeos. Eu diria só que é muito evidente que vestir de bruxa e se encher de sangue não é uma coisa que cai bem para quem ama Jesus. Nós amamos a vida, nós não amamos a morte, nós amamos Deus, não amamos as bruxas.
É muito evidente, né? Então, tem uma coisa que eu uso muito para discernimento pessoal. Às vezes tem uma situação e eu penso, devo fazer isso ou não? E eu uso muito esse critério. Jesus faria isso? Nossa Senhora faria isso? Nossa Senhora vestiria as suas sobrinhas, os seus primos de bruxa? Mas com sangue, com esqueletos, com Drácula? Eu acho que não. Eu acho que é óbvio que não. Além disso, nos outros vídeos eu expliquei, os satanistas vivem com especial entusiasmo a festa do Halloween, porque para eles é o início do ano satânico. E na noite de Halloween, às 3 da manhã, na hora do demônio, que é o oposto da hora da misericórdia, são feitos no planeta Terra uma grande quantidade de sacrifícios humanos ao demônio. E portanto, é uma festa que eles promovem. Mesmo que você só não tenha noção da dimensão demoníaca de Halloween, você de alguma maneira está fazendo festa de um jeito não cristão. E a gente, se quiser, nota uma coisa parecida com o Natal e com a Páscoa. O Natal e a Páscoa, o mundo também tem paganizado essas festas. Natal, já muita gente não fala de Jesus no Natal, se fala do Papai Noel. E na Páscoa, já não fala mais da cruz de Jesus e fala do coelho. Está vendo? Isso é perverso. Isso é perverso. Quem é que nos quer desviar de todos os santos? O demônio. Quem é que nos quer desviar do nascimento de Jesus? O demônio. Quem é que nos quer desviar da Páscoa de Jesus? O demônio. Mas é pecado comer um chocolate, um ovinho na Páscoa? Não, não é pecado. Mas temos que resistir a esta cultura que pouco a pouco vai tirando Deus e vai metendo outras alternativas sem Deus. Padre, o que pensar sobre a realidade de demônios territoriais? Eu só li uma vez um livro, me pediram para fazer a revisão de um livro publicado aqui no Brasil que falava desses temas. Como eram temas ligados à libertação, a minha opinião é que não é prudente falar de demônios territoriais. Por quê? Porque não tem nenhuma evidência na Sagrada Escritura de demônios territoriais. Então, é construir uma espécie de castelo de cartas. Não tem embasamento bíblico, não tem embasamento na palavra. Porém, é verdade que é tradição da igreja que os anjos, que Deus também dá um anjo da guarda para as instituições e para os territórios, para os países. Em Portugal, no dia 10 de junho, tem uma festa litúrgica do anjo de Portugal, anjo da guarda de Portugal, que foi o anjo que apareceu aos 3 pastorzinhos em Fátima antes de Nossa Senhora. Ele disse: sou anjo da paz, sou o anjo de Portugal. Então, existem os anjos da guarda, digamos assim, territoriais. Tem gente que começa fazendo umas especulações que existem os demônios territoriais. Me parecem especulações sem fundamento. Como saber, padre, se eu ou a minha família fomos vítimas de malefícios? Então, essa é talvez a pergunta que mais me fazem. Como discernir a presença de um distúrbio diabólico extraordinário?
Todos somos tentados pelo demônio, todos. Mas isso é, digamos assim, permitido por Deus e isso é normal. Jesus foi tentado pelo demônio. Deus permite as tentações do demônio para nos exercitarmos nas virtudes. Quando você é tentado, você tem que fazer escolhas. Você tem que decidir. Vou por aqui ou vou por ali? E as escolhas boas fazem crescer em você as virtudes cristãs. E por isso as tentações são um combate perigoso. Por isso no Pai Nosso nós pedimos, não nos deixeis cair em tentação. Mas são um combate benéfico, porque exercitamos as virtudes cristãs. Os distúrbios, o malefício, os distúrbios diabólicos são de outro nível, não são tentações. São coisas extraordinárias, raras. O malefício é quando alguém pede ajuda ao demônio para fazer mal a outra pessoa. Padre, isso é possível? Sim, é. Mas todos os malefícios que se fazem no mundo obtêm o seu efeito, o seu resultado? Não. Ou seja, tem muita bruxa, tem muito macumbeiro fazendo bruxaria, tem muito satanista e não consegue o que ele quer. Por quê? Porque Deus não permite. E sempre eu digo para os católicos ficarem tranquilos, um católico que procura a santidade, que vive na graça de Deus, que tem vida de oração, que se confessa, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Desses casos que eu tenho tido ao longo desses anos todos, como eu dizia há pouco, são 95%, 98% católicos não praticantes. Pessoas que não rezam, que não confessam, que pecam e que depois alguém no trabalho, na família, vizinhos, fez um malefício ou por vingança, ou por ódio, ou por inveja. São os casos mais típicos. Como discernir? Surgem vários distúrbios estranhos que, se nós fizermos uma análise, digamos, cuidada, não tem uma explicação natural. Exemplo, a pessoa começa tendo dores em alguma parte do corpo que não tem nenhum diagnóstico clínico. Dor muito forte na cabeça, ou dor muito forte no coração, ou em outras partes do corpo. Ou começa tendo desmaios, e incorpora outras entidades, vai no hospital, faz um montão de exames, ou distúrbios ligados ao local de trabalho, ou à sua casa, né? Um pouco como tem nos filmes de terror, as luzes desligam, as máquinas explodem, você compra outra, explode outra vez, compra outra, explode outra vez. E que não tem uma explicação lógica, né? E, sobretudo, o sinal mais evidente é a aversão às coisas sagradas. E também as pessoas às vezes ganham uma espécie de carismas diabólicos, conseguem adivinhar coisas, conhecer coisas desconhecidas, compreender línguas que não estudaram. Então isso são indícios sérios mas como eu dizia, o mais forte é a aversão às coisas sagradas. E por isso, então, normalmente as pessoas se fixam muito num desses sintomas e vêm ter com o exorcista, padre, dói a cabeça. E normalmente as pessoas não precisam de exorcismos. Por quê? Porque elas consideram apenas um sintoma e
você deve considerar um quadro de vários sintomas estranhos. Nunca tem só um sintoma. E por isso é bom ser prudente no diagnóstico. Eu diria que uns 90% das pessoas que vêm pedir ajuda para mim e que estão convencidas que necessitam de exorcismo, estão enganados. 9 em cada 10 que vem, padre, está acontecendo isso comigo, eu preciso de exorcismo, é o demônio. Você vai a ver e não é verdade. Não era o demônio. Mas um em cada 10, sim. Um em cada 10. Tem alguns que precisam dos exorcismos. Outra boa notícia, com uma vida cristã intensa, como eu já falei antes, mesmo sem ter exorcista, você pode alcançar a libertação ou a destruição de um malefício. Sim, pode. Confissão, comunhão, rosário, jejum, vai detonar. O demônio não vai ter brecha por onde meter a unha. Padre Duarte, o senhor acha que filmes e músicas podem causar algum tipo de distúrbio diabólico nas pessoas? Sim, podem. Infelizmente, eu também, quando era mais jovem, digo isto com alguma tristeza, e eu tive uma fase em que eu tinha com um grupo de amigos, eu tinha uma banda. E eu escutava muita música mais pesada. Não era a mais pesada de todas, mas era quase. E depois Jesus começou entrando na minha vida e eu comecei prestando mais atenção às letras, às palavras que os cantores fazem. E infelizmente, eu diria bem mais, muitos cantores têm letras profundamente contra Jesus. E que um católico não pode cantar e não deve ouvir. Então, quando eu descobri isso, eu peguei os meus CDs, fui na minha cozinha, peguei uma chave de metal e quebrei os CDs para ninguém mais ouvir aqueles CDs. Porque não nos levam para Deus, pelo contrário, tem muitos grupos que têm letras expressamente satânicas, tem invocações satânicas muito pesadas. E depois tem outros mais ambíguos, tem outros que são só muito sensuais, muito pagão, mas um filho de Deus não ouve isso. Nossa Senhora não ouviria essa música. Tem grupos católicos, tem grupos até, digamos assim, do mundo com letras boas, também tem, cada vez menos, só sobram os católicos. Mas aqui não tem problema, você vai na loja da Canção Nova e compra uma ruma de CDs, nota 10. Vamos para a última pergunta, padre, antes da gente terminar rezando um pouquinho. Chegou muito esta pergunta aqui. Os meus pecados pessoais podem me levar a um tipo de possessão diabólica? É uma boa pergunta. No fundo, tem um tipo de pecado que abre a porta à possessão diabólica, que são os pecados tecnicamente chamados de superstição, que tem 3 grandes formas. A idolatria é uma forma de superstição, a adivinhação é uma forma de superstição e a magia é uma forma de superstição. Esta família de pecados abre a nossa alma a um distúrbio diabólico extraordinário. Tem pecados às vezes até mais graves que estes. Odiar a Deus,
blasfemar, coisas. Mas esses pecados, por que fazem isso? Porque implicam pôr a nossa confiança numa criatura, numa fonte de conhecimento ou numa força que vem do demônio. Implica um certo pacto, uma certa aliança com essas forças, das quais eu espero ajuda. Quando você põe a sua confiança nessas coisas, o demônio esfrega as mãos. Você está dando abertura expressa ou implicitamente para ele atuar na sua vida. Você está querendo que ele lhe ilumine através da leitura da palma da mão. Você está querendo que ele lhe guie através de um mapa astral. Ou na magia, você está pedindo ao demônio que ele lhe cure através da poção que o bruxo prepara e que você vai tomar esperando a salvação. Isso é adultério com o nosso Deus. Isso é procurar fora de Deus a sua salvação. Isso magoa muito a Deus, você se deve confessar e abre a porta para um distúrbio extraordinário do demônio na sua vida. Abre a porta para a possessão. E por isso, cuidado. Não brinque com o fogo. Não ofenda a Deus, em primeiro lugar. E nunca abra a porta para o demônio. Não dê ouvidos para qualquer forma de adivinhação. Nunca ponha a sua esperança, a sua confiança em nenhuma forma de magia. E nunca adore nada que não seja o único Deus vivo e verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Pode ser mais forte. Obrigado, Padre Duarte Lara, por tanta catequese e tanto ensinamento. Vamos ficando de pé. Eu chamo Ironia aqui para conduzir este momento final para nós. Vamos terminar rezando, clamando o Espírito Santo sobre nós. Agora nossa mente foi iluminada, a verdade do Senhor entrou sobre nós. É importante que o Espírito Santo agora nos conduza à nossa vontade, conduza ao nosso coração. Ergue seus braços para o alto e diga comigo: Espírito Santo, Espírito Santo, alma da minha alma, alma da minha alma, eu te adoro. eu te adoro. Espírito Santo, Espírito Santo, vida da minha vida, vida da minha vida, eu te amo. eu te amo. Quero nessa tarde, Eu quero nesta tarde, sob a luz de toda a explicação sobre a luz de toda a da explicação palavra, da palavra, entregar agora toda a minha vida. entregar agora toda a minha vida. Dissipa as trevas, Dissipa as trevas, faz-me fiel faz-me fiel na alegria e na tristeza, na alegria e na tristeza, na saúde e na na doença, saúde e na doença, na vitória e no fracasso. na vitória e no fracasso. Espírito Santo, Espírito Santo, eu quero agora eu quero agora ser possuído por Ti, ser possuído por Ti, para ser livre para ser livre de toda possessão maligna. de toda a possessão maligna. Pois eu, como filho de Deus, Pois eu, como filho de Deus, pelos merecimentos do meu batismo, pelos merecimentos do meu batismo, sinto e tenho sinto e tenho extrema necessidade de Ti. extrema necessidade. Vem, Espírito Santo. vem Espírito Iria Santo. labara, labara, Vem, labara, Espírito, Pede com toda a força. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Deus está trazendo a paz interior. Espírito, Deus está libertando você de toda a opressão, Espírito, da depressão, do pânico, Espírito Santo do espírito de incapacidade, de derrota. Vem controlar Convida todo o meu aquele que tudo pode, aquele que realiza a obra do Pai e do Filho. dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu pensar, o meu falar, O meu sentir. o meu sentir, E abre seus braços e diz: o meu agir. meu agir.
Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Dá a mão para quem está à sua direita, à sua esquerda. Segura na mão desses irmãos. Ergue essa mão para o alto. Levanta esse irmão. Espírito Santo. E agora solte a tua voz no Espírito. Deixa o Espírito orar em você agora. Toda confusão, toda contaminação seja exterminada agora. A água do Espírito Santo com a tua água viva afasta de nós todo o mal que vem pelos olhos, pelos ouvidos, pela boca, pela mente, pelo coração, por onde nossos pés caminharam, naquilo que nossas mãos tocaram. Livra-nos agora em nome de Jesus e batiza-nos, Espírito Santo. Solta a tua voz, deixa o grito do Espírito fluir. Espírito, Espírito, pede. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. E agora, meus irmãos, vamos renovar juntos as promessas do nosso santo batismo. Começando por renunciar a Satanás. Vamos responder com fé, com convicção, com decisão. Respondei-me, pois, renunciais a Satanás. Renuncio. E a todas as suas seduções. Renuncio. A todas as formas de idolatria. Renuncio. A todas as formas de magia. Renuncio. A todas as formas de adivinhação. Renuncio. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Credes em Jesus Cristo, seu Filho, muito amado, morto e ressuscitado pela nossa salvação? Creio. Credes no Espírito Santo que nos foi dado em dom e na Santa Igreja Católica? Creio. Esta é a nossa fé. Esta é a fé da igreja que nos gloriamos de professar em Jesus Cristo nosso Senhor. E agora, em nome de Jesus Cristo, da Santa Igreja, eu destruo agora todo malefício, toda a maldição, toda a praga, todo ritual satânico, toda a consagração a Satanás, toda a contaminação diabólica que possam ter feito por você, contra a sua família, contra o seu trabalho, contra a sua saúde, contra o seu patrimônio, contra a sua própria vida. Eu destruo tudo agora pelo poder do sangue de Jesus. Acabou. Você é de Jesus e só de Jesus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora sim, glória a Deus. Glória a Deus. Espírito